Então, gente, o assunto. Opa, deixa eu só ajustar aqui minha câmera aqui. Pronto, agora sim. E o assunto agora, gente, é Movimento Sem Terra. Na semana passada, o deputado Evarri de Mello apresentou um requerimento pedindo explicações para o governo federal sobre o motivo pelo qual o Palácio do Planalto mantém uma cartilha do MST num site institucional. Eu estou com ele aqui no nosso meio-dia em Brasília. Deputado, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso jornal vespertino aqui de O Antagonista. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, parabéns ao trabalho de vocês. E nós atentamos para um fato que muitas vezes passa desapercebido. Naturalmente, o governo do Lula é um governo que parte do princípio da doutrinação das pessoas e é um governo que trabalha com a ferramenta de comando e controle, naturalmente, sobre os movimentos. Esse movimento do MST não é um movimento isolado. Eu posso até abrir um outro tema aqui, quando ele disse essa semana, inclusive, que para os trabalhos no setor de supermercado, farmácia e serviços em feriados e finais de semana, a partir de agora vai haver necessidade de ter aprovação pela convenção coletiva validada pelo sindicato. Ou seja, essa é uma forma do governo, de forma indireta, se envolver e ter uma doutrinação para que possa ter as pessoas sob a sua subordinação. E quando o governo tem a ousadia e a coragem, ele naturalmente fez um processo político e ficou explícito isso durante a CPI do MST, que o governo realmente é subordinado às vontades, aos interesses, o governo é refém da agenda do MST, não só das viagens, como do apoio, do incentivo e da proteção e do investimento que o governo faz ao MST. Na CPI, isso ficou bem escancarado. O governo agora pega as chamadas reivindicações desse movimento terrorista do Brasil, assim eu o vejo, e publica no seu site oficial uma cartilha. Naturalmente, cartilha é o princípio da doutrinação. E a palavra cartilha nos movimentos de esquerda ela é muito comum. Né? As cartilhas, todos os movimentos, principalmente os movimentos revolucionários de esquerda, têm o princípio da cartilha, que é o princípio da doutrinação, que é o princípio da catequese, da qual todas aquelas pessoas que se entrarem nesse movimento estão, de certa forma, a sua lei, né, e o seu código de ética é essa cartilha escrita pelo próprio movimento. E nós ficamos realmente horrorizados, uma vez que o governo dá caráter oficial a esse movimento, a essa forma de doutrinação, aonde ele faz a publicação de são mais de 100 princípios ali que precisam ser observados, no caso da Terra, mas tem algumas coisas muito particulares. Eu vou destacar aqui talvez 4 ou 5 pontos que a gente possa dar mais destaque, mas agora isso é um perigo, isso é uma doutrinação ideológica que o governo bota no seu site oficial, construído por esse movimento revolucionário que é o MST, o que prova, mais uma vez, a subordinação e que o governo é refém dessa agenda. Então, deputado, era justamente esse ponto que eu queria puxar com o senhor. Quer dizer, quando o governo federal ele publica em um site uma cartilha de um movimento social, né, como o MST, não tem mais como o Palácio do Planalto dizer a gente não tem nenhuma relação direta com esse grupo. Me parece que ali, isso é curioso, né, porque a CPI do MST, ela escancarou esses vínculos, mas parece que depois da CPI o governo fez questão, ele mesmo, de deixar esse papel passado, deixar esse carimbo ali de que, olha, realmente temos um vínculo e o movimento utilizando uma expressão da juventude, hashtag tamo junto. É por aí? Olha, é óbvio, esse governo é preciso de falar para a sociedade que o governo não tem escrúpulos, não tem caráter e, naturalmente, é um governo que não tem palavra. O governo do Lula fala, não pode escrever como máxima daquilo que é acordado. Eles são especialistas em oratórias, são chamados encantadores de serpente, e, naturalmente, agora eles querem, porque eles também conseguiram um arranjo político, se sentem soberanos nas suas ousadias. É um governo que tem ousadia, sim, de fazer o afronto, não só na questão de costumes, de pautas morais e éticas, o afronto à Constituição, e hoje tem, óbvio, todo mundo sabe, dessa ligação muito próxima, de certa forma, até uma proteção para com o judiciário. Não só na questão do MST, olha a forma com que o governo está trabalhando com a questão do marco temporal. Isso é gravíssimo, porque isso faz um enfrentamento ao texto constitucional, deixa de forma exposta, né, a insegurança de direito de propriedade no Brasil. Claro que nós agora
liderada pela nossa Frente Parlamentar Agropecuária, pela Frente Parlamentar até Evangélica, liderada aí pelo nosso Pedro Lupion. Nós vamos trabalhar, vamos derrubar esses vetos do marco temporal na sessão do Congresso Nacional, restabelecendo a legalidade do texto constitucional. Está avançando no Senado também a questão do pagamento antecipado das desapropriações, porque é preciso de alertar as pessoas que o governo do Lula tem uma sanha assim, de avançar sobre direito de propriedade. Às vezes, você que está no perímetro urbano fica só imaginando o MST no rural, mas hoje está nas propriedades rurais. Daqui a pouco, até porque o candidato a prefeito do Lula em São Paulo é o Boulos. O Boulos tem um movimento também do... Como é que é? MTST, né? MTST vai ser a segunda investida. Então, hoje, o governo faz uma investida sobre o direito de propriedade no campo, mas daqui a pouco, no sonho deles, eles querem fazer também um investimento sobre direito de propriedade também nos perímetros urbanos, sobre lotes, sobre chácaras, sobre apartamentos, sobre condomínios. O governo Lula é um governo que tem um viés, esse viés que é o Estado provedor de tudo, o Estado dono de tudo, e essa cartilha do MST é o carimbo, que, vamos dizer assim, que não precisava, mas que tem agora, que realmente comprova que tudo aquilo que nós escancaramos durante a CPI, que estamos denunciando todos os dias, você que tem propriedade privada, você que trabalha para produzir o seu bem e patrimônio, é preciso ficar bastante atento, porque o governo do Lula e seus ministros é refém desses movimentos revolucionários, assim como é na América Central, assim como são nos países da ditadura. Esse governo, naturalmente, ele tem esse avanço, porque ele acha que o Estado tem que ser dono de tudo, e o Estado, sendo dono de tudo, ele vai prover para poder perpetuar no poder. Ele é um chavista de primeira mão. Como eu te disse, a cartilha são mais de 150 pontos, depois eu quero destacar aqui talvez uns 3 ou 4 que são mais sérios e graves, para dar mais publicidade, e oriento realmente as pessoas a acessarem esse material, porque assim, é um horror você imaginar um Brasil com competitividade, com produtividade, abertura econômica, liberdade econômica, precisando gerar emprego e renda, e o governo faz uma cartilha como essa, caracterizando ainda mais uma vez a sua sanha do avanço sobre o direito de propriedade no Brasil. Deputado, então, se a gente puder falar de forma muito objetiva, quais são alguns pontos aí dessa cartilha que eu acho que, de fato, é importante que a população tenha conhecimento. É bom lembrar que o deputado Evair de Mello, ele apresentou um requerimento um requerimento para poder, junto aos ministérios, né, da Secretaria de Governo, para que ele explique, né, essa relação e o motivo pelo qual o governo federal publicou essa cartilha nos sites oficiais da União. Por favor, deputado. O primeiro é destacar que o MST, como a Frente Nacional de Luta e outros movimentos que dizem brigar pela terra, são movimentos clandestinos. Eles não têm sede fixa, eles não têm CNPJ, eles não têm ninguém que responde juridicamente, a não ser os seus intitulados líderes, por reconhecimento deles, do mérito deles, mas não é totalmente clandestino. Você imagina, então, uma coisa muito séria dessa lista é que a lista das pessoas que vão ser assentadas nas invasões de terras são aquelas que estão... quem vai fazer essa lista vai ser o próprio movimento. Ou seja, o movimento anarquista revolucionário é como se as milícias fizessem as listas das pessoas que vão ocupar postos nas prefeituras e onde elas atuam. Ou seja, os próprios terroristas, os criminosos que vão fazer a lista de quem tem direito a ocupar um novo lote de terra no trabalho de reforma agrária. Segundo ponto importante, prioritariamente vai ter, desculpa a redundância, vai ter prioridade às pessoas que estão assentadas. O que significa? Um estímulo, acampadas, troco assentadas por acampadas. Isso é um estímulo para que as pessoas se aderem ao movimento. Não são pessoas que estão pessoas comuns do dia a dia. Então, se o MST, que vai fazer a lista, e a lista prioritária é para quem está nos acampamentos, é um estímulo para que a pessoa possa ser subordinada a eles, possam ir para debaixo daquela lona preta, ficarem de forma completamente expostas ao sol, calor, temperatura, umidade, radiação, trabalho escravo, doutrinação, trabalho infantil, ou seja, depredação de patrimônio. Então, isso é um agravante muito sério. Outro avanço que eles fazem é que eles praticamente agora estão trabalhando para acabar com a titularidade privada, com a escritura privada, e estão construindo a titularidade coletiva. Titularidade coletiva que sempre vai estar sobre, como se fosse comodato.
para uma cooperativa ou para uma associação, de forma que, se aquela associação ela se dissolver, ela devolve para o Estado. Ou seja, o Estado é dono da propriedade. Ou seja, você vai estar eternamente, você jamais vai ser um produtor rural assentado, emancipado, dono da sua propriedade, dono do seu negócio, para que você possa fazer esses seus investimentos. Então, essa titularidade coletiva significa que eles querem acabar o que nós fizemos no governo Bolsonaro, que foi a entrega de escritura das propriedades, para que a pessoa possa, então, ter a sua liberdade de tocar a sua vida. Eles estão acabando com isso. E, naturalmente, essa cartilha, que é um código de conduta. Você, agora, para ser no interesse deles, para que você possa ser um assentado de direito da reforma agrária, você tem que seguir essa cartilha. Seguir essa cartilha ela é muito mais um processo doutrinário e ideológico do que propriamente um procedimento legal para que você possa ter a sua emancipação. Você percebe que tem, de forma sublinhar, a forma com que o governo está fazendo para que você seja sempre subordinado ao Estado, e o Estado diz que quem vai ser o dono desses princípios e dessa organização vão ser esses movimentos. Ou seja, uma vez assentado, você está eternamente condenado a estar subordinado aos caprichos e aos erros desse movimento terrorista. É uma forma que eles estão tendo de um Estado cada dia mais se apropriando das propriedades privadas, eles vão fazendo as suas desapropriações, as suas invasões, para que um dia o Brasil, enfim, possa... Parece longe isso, mas ele já tem aí 40 anos de caminhada, ele sonha que daqui a 40 anos eles vão ser, o Estado brasileiro vai ser o único dono das nossas propriedades, que seria realmente um caminho para o chamado socialismo, onde o Estado é dono, você não tem propriedade privada. Então, eu faço um apelo às pessoas, vamos disponibilizar depois no nosso site, é só você também na mídia, isso está exposto, e nós queremos a presença da Secretaria da Presidência da República, da Casa Civil, se for necessário, e do ministro do MDR, para que ele possa ir na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, na Comissão de Agricultura, se apresentar e, vou dizer assim, de certa forma, tentar se explicar por que o governo está com essa sanha de invadir, avançar sobre a propriedade privada do Brasil. Agora, deputado, só para encerrar, porque o senhor, inclusive, tocou no assunto, que é o assunto também da semana, que diz respeito ao marco temporal das terras indígenas. Então, só para a gente terminar, só para a gente concluir a entrevista, que a gente já está avançando um pouquinho o nosso tempo, como é que estão as articulações da Frente Parlamentar do Agro para tentar derrubar o veto do presidente Lula, né? Tem expectativa de sessão na quarta-feira, né? Então, só confirmando aqui a data, na quarta-feira, 22, então, há essa possibilidade, né, de derrubada de veto e, enfim, como é que estão as conversas, a chance real, concreta de que esse veto seja derrubado, enfim. Eu estou muito confiante, nós estamos trabalhando nessa direção, né? São diversas frentes da casa, não é só a Frente Parlamentar Agropecuária, ela lidera, mas tem Frente do Brasil Competitivo, pela liberdade econômica, tem outros movimentos da casa, a própria Frente Parlamentar Evangélica, ela atua com a gente nessa causa, porque ela tem esse entendimento também. Mas é importante, vamos trabalhar para derrubar esse veto. E o presidente Rodrigo Pacheco, já no Senado, também sinaliza para avançar no outra PEC importante também, que é a PEC do pagamento antecipado das indenizações quando for desapropriado terra. Isso praticamente também bota uma trava extremamente importante. Então, estou muito confiante que nós vamos ter voto, vamos derrubar esse veto e vamos restabelecer o veto do marco temporal. É inadmissível imaginar que todo o território brasileiro possa ficar exposto, até pela forma que o índio hoje é autodeclaratório. Nós temos uma indústria de falsos índios no Brasil, isso é público e notório, é só você andar, você vai ver que está brotando o índio todos os lados, até porque criaram essa autodeclaração. Você autodeclara dono do território, e todo o território brasileiro, de certa forma, estaria exposto. Não só, volto a dizer, o espaço rural, mas principalmente cidades inteiras vão ficar completamente expostas, uma vez que o marco temporal, o texto do Lula vetou essa prerrogativa da propriedade privada, mas nós vamos, pela Frente Parlamentar Agropecuária, trabalhar, vamos derrubar esse veto, estou muito confiante, nós vamos restabelecer a segurança jurídica e os direitos de propriedade no Brasil. Deputado Evair de Mello, te agradeço muito pela atenção. E só para a gente fazer uma explanação rápida, muito rápida, sobre a questão política, né? Enfim, o deputado há de
provavelmente vai concordar comigo, se de fato o governo Lula, né, tiver esse veto derrubado na próxima quarta-feira, isso vai simbolizar uma grande derrota do governo Lula, né, no Congresso Nacional. E para que um veto seja derrubado, você precisa de maioria simples, tanto na Câmara quanto no Senado, ou seja, 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado. Deputado, obrigado pela atenção. Até a próxima. Espero contar com a sua participação em outras edições aqui do Meio Dia em Brasília. Estaremos sempre de forma objetiva, claro, tentando ajudar os brasileiros a compreender esse nó político e ideológico que estamos vivendo nesse momento no Brasil.